Qual é o regente do seu mapa? Aquele planeta que fala mais alto dentro da sua personalidade. Então vamos começar já direto, né, Juliana? Como é que eu sei qual que é o regente do meu mapa? A primeira coisa que a gente precisa descobrir é qual é o seu ascendente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, né, um site onde você pode gerar o seu mapa de forma gratuita e descobrir o seu ascendente. Se você já sabe, vem comigo que a gente vai aí fazer uma viagem pelo zodíaco. Então, pra gente começar, vamos ver as pessoas que têm o ascendente em Áries ou em Escorpião. Sim, gente, porque esses dois signos, eles vão ser regidos por Marte. Só vou ter que abrir aqui um parênteses, né? Porque vocês vão estar me perguntando, Juliana, será? Mas Escorpião não é regido por Plutão? Como Plutão não é um planeta pessoal, e aqui a gente está falando do dono do seu mapa, né? Desse planeta que influencia diretamente na sua personalidade. A gente vai usar a astrologia clássica, onde a gente não considerava os três planetas, Netuno, Urano e Plutão. Tá? Então, nesse caso, o regente do seu mapa, se você tem ascendente em Escorpião, é o mesmo de Áries, que é Marte. E aí a gente está falando de um planeta que está muito nesse lugar do fazer, essa força, essa potência, uma força masculina, né? Uma capacidade de ir, de realizar, de se colocar à prova, de batalhar pelo que você quer. Só que essa força exacerbada faz com que esses dois signos sejam os signos aí mais temidos do zodíaco. Temidos, nem sei se é a melhor palavra, né? As pessoas têm muito ranço desses dois signos e falam muito, né, de como que eles são difíceis, e de fato é por causa dessa regência, tá, gente? Então, se você tem um ascendente, você vai se identificar com muita coisa que as pessoas não gostam nesse signo. Por quê? Porque a vida vai se apresentar para você, sempre pedindo para você ir para essa força. Só que quando você vai para esse lugar de Marte na luz, né, ou seja, eu vou batalhar por mim, eu não preciso passar por cima das outras pessoas, eu vou batalhar por mim sem machucar ninguém, aí a gente consegue se organizar. Bom, então vamos agora para as pessoas que têm o ascendente do mapa em Touro ou em Libra, que são dois signos que são regidos pela Vênus, né? E nesse caso, gente, imagina o seu regente ser a Vênus que é esse planeta que fala das questões do merecimento, que fala dos nossos relacionamentos. Então, questões como essa vão sempre estar aí aparecendo na sua vida, sendo trazidas à tona para o seu desenvolvimento, né? São pessoas também que vão lidar muito com a questão dos prazeres da vida, o quanto que você está aproveitando o seu tempo na matéria para se dar prazeres que a gente só consegue ter enquanto encarnados estamos, né? Vai falar da relação não só com o outro, mas principalmente daquele caminho que a gente abre com a gente, no sentido de o que eu posso me dar, qual é a forma que eu posso me olhar, né? Me abraçar mesmo, para me colocar na vida de maneira muito mais harmônica, de maneira muito mais que identifique o meu próprio ser. Pessoas que têm o ascendente do mapa ou em Gêmeos ou em Virgem, o seu regente do mapa é Mercúrio, esse planeta que fala da nossa mente, do nosso intelecto, né, da nossa capacidade de aprender, da nossa paixão pelos estudos, da nossa conexão. Então esses assuntos vão estar sempre ali na sua vida, sabe? O seu fazer, ele é diferente, porque você está sempre tentando uma coisa mais fluida, você está sempre levando as coisas para uma teorização, já que a gente está falando desse planeta extremamente mental, né? Você tenta se organizar em ritmos, você está sempre buscando essa estrutura que ela não é uma estrutura fixa, que não pode ser mudada, muito pelo contrário, você está sempre disposta a ser um pouquinho mais maleável, não só com você, mas com as pessoas, a comunicação, né? Qual é a maneira como você está se expressando, como é que você está se colocando no mundo através da sua comunicação, da sua capacidade de se expressar. E se você tem o seu ascendente em Câncer, assim como eu, o seu regente vai ser a Lua.
Amores, a Lua vai falar da nossa intuição, né, dos assuntos que estão ali no nosso, vamos dizer, no lado mais obscuro da nossa existência. Vai falar da maternidade, a relação, né, as pessoas que têm ascendente em Câncer sempre têm uma relação muito forte ou com a mãe, ou vai criar uma relação com a sua própria maternidade, com o maternar, né, muito forte, tá? Muito potente na sua vida. A Lua fala muito sobre esses assuntos holísticos, né, aqui astrologia, tarô, tudo isso está muito ligado também. A Lua, como eu disse logo no início ali, né, nossa intuição, ou seja, a gente tem uma capacidade de enxergar coisas que esses nossos dois olhinhos aqui não conseguem ver, tá? A Lua fala muito da nossa emoção, então são pessoas, né, que a emoção tá muito sempre à flor da pele, que a vida vai se apresentar sempre te puxando para esse lugar de expor mais, aceitar mais as suas emoções, né, se colocar no mundo da maneira mais sensível possível. Se você tem ascendente em Leão, o regente do seu mapa é o Sol. Sim, meus amores, esse ser que brilha, né? Ou seja, como é que você vai se apresentar, né? A vida vai se apresentar para você. É sempre pedindo para você não abrir mão da sua essência, você vai precisar brilhar, você não pode ter medo de deixar a sua luz vir à tona. A relação com o pai vai estar muito presente na vida dessa pessoa, né? E obviamente, tá, se for um homem, esse paternar também vai estar aí muito latente nele. E é importante a gente olhar para esse lado do Sol, da sua capacidade de se individualizar, porque a vida vai te pedir para aprender a se enxergar sempre como um indivíduo, independente das relações que você construa. Quando você tem um ascendente em Leão, ou seja, quando você tem o regente do seu mapa sendo o Sol, é preciso que essa individualização esteja muito clara na sua mente para que você cumpra, né, o seu papel aqui na Terra. E se você tem o seu ascendente em Sagitário ou em Peixes, novamente, a mesma coisa que eu falei lá de Escorpião, a gente precisa entender que eu não vou considerar Netuno, então no caso aqui, quem vai reger Peixes é o planeta Júpiter, que já é o regente de Sagitário, né? Vocês já sabem muito bem disso. Então, gente, a gente tem aqui o grande benéfico da astrologia. Vamos olhar para esse seu regente, olha que sorte, eu adoro, tá? Pessoas que têm Júpiter como regente do mapa, porque são pessoas que vieram para se expandir. Vocês não podem se limitar. Se você tem o seu ascendente ou em Sagitário ou em Peixes, entenda, você precisa expandir. Júpiter muito mais através de ganhar o mundo e Peixes muito mais através, né, da sua arte, da sua inspiração. É preciso, gente, Peixes, ele é um signo extremamente artístico, tá? A gente precisa olhar para esse signo entendendo que a sua sensibilidade, quando colocada no mundo, vem através das artes, e artes de qualquer tipo, tá? Eu acredito muito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? No meu mapa existe uma configuração muito forte, uma dança ali, né, de Peixes para mim, que tá ligado à minha lua em Gêmeos, e isso faz com que a minha escrita seja a minha forma de me apresentar no mundo através dessa arte que é escrever poemas, tá? Então, se você tem esses dois signos, eles se apresentam de forma diferente, né? Júpiter, aqui existe um Júpiter sagitariano e existe um Júpiter pisciano, mas entenda que a vida vai te pedir para ir para essa energia, e normalmente é a energia que mais nutre a nossa alma. E para finalizar, se você tem o seu ascendente em Capricórnio ou em Aquário, isso quer dizer que o regente do seu mapa é Saturno. Aí, meus amores, eu sei que vocês vão falar, meu Deus, Saturno, que todo mundo tem medo desse planeta, e não é por menos. Mas eu preciso falar que Saturno, ele é o grande construtor do zodíaco, ou seja, ele tem uma capacidade de construir a vida, né, muito mais fácil, muito mais amadurecida. Ele tem uma responsabilidade com a existência dele, que é algo que vocês precisam acessar. Então, durante todo o tempo, a vida vai te convidar, né, a assumir essa responsabilidade, a se lembrar daquele papel que você veio exercer aqui na Terra. E, novamente, Juliana, mas o regente de Aquário não é Urano? Para título de regente do mapa, não. A gente vai considerar o corregente de Aquário, que é Saturno.
tá bom? Então não fiquem com medo. Se você tem um regente, né? Se você tem um ascendente, seja em Capricórnio ou seja em Aquário, aproveite essa capacidade de ir para a vida, de se responsabilizar pelos seus atos e pelas suas atitudes e principalmente, né, essa energia potente de construção saturnina, porque é um planeta, meus amores, que não interessa o tamanho da montanha. Ele vai chegar lá, tá bom? Então, se vocês adoram saber mais sobre astrologia, obviamente vou convidar vocês a se inscreverem no meu canal, curtirem esse vídeo, compartilharem com quem também gosta e espero vocês no nosso próximo Momento Astrologuês.